Quero começar esse tempo de pregação, de anúncio da palavra, orando. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós invocamos o poder do Senhor, o nome do Senhor sobre as nossas vidas agora, Pai. Senhor Deus, como acabei de dizer, para o Senhor não há limite de tempo, de espaço. Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito e através da Tua palavra, Senhor Deus, vidas sejam alcançadas nessa noite. Senhor Deus, ó Pai, com renovo, Senhor Deus, no coração, na mente, Senhor Deus, ó Senhor Deus, na porção bendita do Teu Santo Espírito. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu peço a todos que abram as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Amém? Aqui no Evangelho de João, capítulo 15, 26, diz: quando vier o Consolador. Isso me remete a essa palavra Consolador. Em primeiro momento, ela nos remete a algo que, geralmente, quando tem um culto funeral, alguém perdeu, alguém passou aqui dessa vida, passou dessa para melhor. E aí nós chegamos assim, que o Espírito Santo de Deus console, que o Espírito de Deus console, que Deus console. E é algo que fica muito no ar, né? Deus vai consolar. E a gente fica aguardando, tem aquele sofrimento do luto, e aguardando esse tempo de luto passar, e Deus de alguma forma está consolando, fazendo os nossos corações livres, né? Sem aquele peso, né? Como diz, né? A saudade fica, e isso é muito bom, mas o peso do luto, uma hora acaba, e Deus consola. Porém, a palavra consolador, na versão King James, ela fala comforter, confortador. E qual é a palavra, e qual é o significado de confortador? Ele é um particípio passado de confortare, que é fortalecer, conferir força, de com é junto, mais fortes, forte, intenso, robusto, ousadia. Mais tarde adquiriu esse sentido que a gente acabou de falar, de aliviar, aplacar, suavizar. Então, voltando ao que nós lemos, quando Jesus disse, mas quando vier o Confortador, quando vier aquele que da parte do Pai vai te fortalecer, vai te deixar robusto, vai te energizar, que é dínamos, energizar, vai te fazer caminhar, que da parte do Pai eu vos enviar. Esse Espírito, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, Jesus. Então a gente vê aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Jesus, na obra redentora, maravilhosa, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o Senhor, quando foi pregado, depois de sofrer lá as chibatadas, o vitupério, a vergonha, quando ele levou os cravos nas mãos, e aí lá na cruz do Calvário, por fim, ele entrega o Espírito dele ao Senhor e diz: está consumado. Está consumado significa que toda a obra que Jesus Cristo tinha que fazer, ela foi perfeitamente feita. Em Cristo Jesus, toda a obra de Deus, o descanso de Deus, o sétimo dia, que é Jesus Cristo, foi liberada para a humanidade. Então todo aquele que nele crê, é liberado essa porção bendita, poderosa da parte de Deus, onde através de Jesus Cristo, nós não somos mais servos, não estamos mais debaixo da lei,
mas agora nos é concedido receber o Espírito Santo de Deus, que é o que nos fortalece, e nos fez também filhos de Deus. Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. E também nós recebemos o Espírito de adoção, no qual podemos clamar, Abba, Pai. Que maravilha, muito bom. Oh, Jesus morreu, sou de Jesus, entreguei agora depois de 2000 anos atrás, depois de 2000 anos, eu entreguei minha vida para Cristo, e agora sou de Cristo, e aí, tá bom. Jesus falou que está consumado, e agora eu vou pela minha própria força, e aí vou no dia a dia, com as minhas lutas, com os meus pensamentos, aquela velha criatura, na palavra fala, quem está em Cristo Jesus é nova criatura. Ok, sou nova criatura, mas de repente a pessoa tem vontade de fumar, mas de repente a pessoa está lá com vontade de tantas coisas, que são as obras da carne, vontade de roubar, vontade de adulterar, vontade de fazer tantas coisas erradas. E aí a pessoa tem aquilo como peso, mas eu sou de Cristo, sou nova criatura, mas eu tenho isso, carrego comigo, o que eu faço com isso? Mas eu sou santo, eu tenho que ser santo, né? Porém, quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o Espírito de fortaleza. Então, nesse processo nós podemos colocar as nossas vidas, porque agora nós somos filhos de Deus, não somos mais servos, não somos mais escravos do pecado, nós não temos mais compromisso com o pecado, mas a nossa vida agora ela foi liberada, nós doamos as nossas vidas, porque Deus primeiro doou o seu Filho às nossas vidas, e nós agora podemos adentrar nesse ambiente do amor de Deus, não de uma forma romanceada, mas de uma forma ativa, uma forma de ação. Aqui, continuando, Evangelho de João, capítulo 15, voltando um pouquinho, o Senhor fala assim, se vós, versículo 7, se vós, Evangelho de João, eu sei que quem está acompanhando aqui, muitos gostam de anotar, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então o Senhor, quando Ele falou, está consumado, trocando em outras linhas, Jesus não estava dizendo, agora é com vocês, se virem, eu já fiz a minha obra aqui, fui obediente até a morte de cruz. O Senhor falou, eu enviarei o Confortador, o Espírito de poder, para nos ajudar em todas as nossas necessidades e também na nossa caminhada, para que nós possamos resplandecer a luz de Deus, para resplandecer a glória de Deus. Como diz aqui, nisso é glorificado o meu Pai. João, capítulo 16, versículo 7, ele fala aqui, todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Confortador, o Fortalecedor, o Espírito de poder não virá a vós, mas se eu for, enviá-los-ei. O Senhor Jesus falando. João, capítulo 16, versículo 15, diz, tudo quanto o Pai tem é meu, de Jesus. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Vou repetir, Jesus dizendo, tudo quanto o Pai tem é meu, já é de Jesus. Por isso vos disse que há de receber, vós, filhos de Deus, aqueles que entregaram a vida para Cristo, há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Jesus Cristo, lá em Marcos, fala da grande comissão, e aqui ele fortalecendo isso, vocês não estão sozinhos, vocês são do mundo, mas não pertencem ao mundo. Em vós agora habita o Espírito Santo de Deus, e agora vocês são cidadãos do céu, do reino de Deus, e vocês são embaixadores, ministros de Deus nessa terra, para anunciar o reino de Deus, anunciar as maravilhas do reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando, João 17, só para fazer eu quero pontuar algumas coisas.
Lá em João 15, 7, Jesus está falando, se nós, estivermos em Cristo, e as palavras estiverem em vós. Então, o Senhor já está fazendo uma ligação aqui. E agora, em João 17, 21, é a oração, a famosa oração de Jesus por seus discípulos. Jesus diz, vou falar um versículo antes, eu não rogo somente por esses, pelos que estavam presentes naquele momento com Jesus, mas também por todos aqueles que viriam após a morte de Cristo na cruz, por todas as gerações até a consumação do século. Mas rogo também por todos aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, há 2000 e poucos anos atrás, Jesus já tinha feito uma oração por nós. Ele estava pensando em mim, pensando em vós, pensando em nós. O Senhor estava rogando ao Pai, não rogo somente por esses, mas também aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Agora, detalhe, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, Jesus falando, e eu em ti, ó Pai, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus, lá no capítulo 15, versículo 7, ele falou, se nós estivermos na palavra, e a palavra estiver em vós, se a palavra de Jesus estiver em vós, será um. E aqui agora no Evangelho, João capítulo 17, 21, fala para que, assim como Jesus e o Pai são um, nós também, para sermos um com eles. Então estão fazendo uma brincadeira, estamos ajuntando as peças. Primeiro momento, nós com Jesus. E Jesus agora fala, Jesus com o Pai, assim como Jesus é com o Pai, nós em Jesus. E também, a hora que ele fala que para nós recebemos o Espírito Santo, aí une os três em um, e nós nesse um. O que eu quero falar com a igreja, com os irmãos que estão assistindo nessa noite, que cada um de nós recebemos um comissionamento. Como eu já disse, nós não estamos mais com o espírito de órfão. Ah, mas eu não tive pai. Você agora é nova criatura em Jesus. Você tem acesso para ser filho de Deus, chamado como filho de Deus. Você foi te dado esse crédito, foi te dado esse privilégio para você ser filho de Deus. E como diz o Evangelho, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Versículo 22, 17, lá, João 17. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Confirmando aqui o que eu acabei de falar. Então nós estamos aqui, não estamos, a palavra do Senhor fala que nós somos forasteiros nessa terra. Porém, é um forasteiro porque estamos de passagem por aqui. Como em algum momento nós, aqueles que estavam vagando pelo mundo, assim como a minha vida em algum momento foi assim também, sem rumo, sem direção, de onde eu sou, quem eu sou, as 5 perguntas do homem, quem que eu sou, de onde eu vim, para onde vou, o que vou fazer e como fazer. Todas essas respostas da existência do homem estão contidas na palavra de Deus. Todas essas perguntas têm como resposta Jesus Cristo e a sua palavra, e a sua vontade para nós, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? E aqui o Senhor dando continuidade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 1 Coríntios 3, 18. Diz assim a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo. A partir daqui. Ninguém se engane a si mesmo. Ele estava lá dando a orientação lá para os coríntios. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso.
seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vós quem? Filhos de Deus. E vós, que são filhos de Deus, vós são de Cristo, e Cristo de Deus. Consumada a obra. E nós fomos chamados nessa terra para reinar em vida. Romanos 5, 17. 17 a 21. Romanos 5, 17 a 21. Só o 17 vou ler. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, que era Adão, muito mais os que receberem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Quero fazer um parêntese sobre a questão da justiça. Lá em Mateus 6,33 fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Geralmente isso passa muito rápido. Eu tenho que buscar o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Mas e a justiça? O que significa justiça? Uma vez foi pregado aqui na igreja, através do pastor Cláudio Rodrigues, explicando o que era a justiça. A justiça é aquilo que pertence, aquilo que é de devido. Então ele até citou exemplo, quando houve uma morte lá, e a mãe perdeu o filho, aí chega lá, foi assassinado, e chega lá o repórter: e aí, o que a senhora quer, o que a senhora pensa? Ela diz: quero justiça. Aquilo não é justiça, é juízo, que ela quer que quem fez o mal para o filho dela, que tirou a vida do filho dela, seja preso, que receba o juízo, a condenação pelo aquilo que ele fez. A justiça é o que seria? Se o filho dela ressuscitasse, isso seria trazer de volta ao filho. Para nós somos justiça de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é tudo que se refere ao reino de Deus, é tudo que se refere à palavra de Deus. Então, nas nossas vidas, quando o Senhor fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que vier a nós precisamos analisar, vou falar bonito aqui, fazer a gestão, a administração daquilo que chega a nós, seja em pensamentos, seja em sentimentos, ou em situações. Você tem que pesar na balança. Isso aqui está de acordo com a palavra? É o que Deus tem para a minha vida? Não. Então vamos buscar a justiça de Deus. Vou contar um exemplo. Um rapaz que ele se considerava azarado. E ele veio para Cristo, nova criatura. E aí tinha coisas que ainda aconteciam na vida dele. E ele questionou: mas Senhor, o que é isso, né? Sou do Senhor, é nova criatura e coisa e tal. E Deus ministrou o coração: você precisa clamar pela justiça da minha palavra para a tua vida. E ele começou a orar assim: Senhor, eu quero clamar a tua justiça. E aquilo que era como maldição na vida dele, como resquício de gerações, ou etc., ele tinha uma situação, apresentava: Senhor, não está de acordo com a tua palavra, não está de acordo como eu, nova criatura, e como filho de Deus. Então, Senhor Deus, eu quero clamar a justiça, Senhor, do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja desfeita essa situação que era contra mim. Seja ela pensamento, seja sentimento, ou seja situações. Amém? Como eu disse, tudo é vosso, voz de Cristo e Cristo de Deus. Romanos 5,17. Reinar em vida por um só. Nós fomos chamados para reinarmos em vida. Romanos 8,17 diz... Romanos 8,17. Só vou ler o versículo 15 que eu falei aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão para estar em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é porque, eu fiz muita caridade. É bom fazer caridade, é ótimo. Como filhos de Deus, nós precisamos fazer caridade, fazer o bem para aqueles que estão perto de nós. Porém, não é pelas obras. Senhor, eu fui lá e pintei 10 casas lá. Senhor, eu entreguei 100 cestas básicas. Senhor, eu cuido muito bem dos animaizinhos. Tem que cuidar bem dos animaizinhos, né? Senhor, eu recolho todos os cachorrinhos da rua. Tudo bem. Mas não é isso que foi por aí que veio a salvação. A salvação veio
por Jesus Cristo. Por nós cremos, Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé na obra de Cristo Jesus. Voltando, Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos, se você falar isso para alguém que tem a mentalidade de órfão, fala assim, herdeiro de Cristo? Como que é esse negócio de herdeiro de Cristo? Eu não fiz nada, né? E vem muitos questionamentos. É muita petulância da sua parte, você fala que você é herdeiro de Deus. Você tem certeza que é da salvação? Você tem certeza que você é salvo? Já ouvi falar isso também. Porém, eu li aqui, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos o privilégio, gosto de falar essa palavra, privilégio, o acesso, o crédito, para nós sermos filhos de Deus e termos acesso às heranças de Deus para as nossas vidas. Imaginem Deus na sua grandeza, magnitude, falhou aqui, na sua grandeza, no seu poder, Criador dos céus, da terra, das galáxias, estrelas, e Criador da nossa vida. Não daria a Ele, com Cristo Jesus, as demais coisas? O Senhor olhou para a sua criação, Ele quis fazer a criação, Ele quis criar a criação, quis criar a criatura, e dessa criatura fazer-nos filhos de Deus, para nós habitarmos eternamente na presença do Pai, eternamente na presença do Filho, eternamente na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Voltando, continuando. Romanos 8, 19. Nós agora, como filhos, reinando em vida, sabendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, nós precisamos andar nessa terra como filhos de Deus, como aqueles que anunciam as obras maravilhosas da luz do reino de Deus. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A plantinha está aguardando a manifestação do Filho de Deus. O animal está aguardando a manifestação do Filho de Deus. O ser humano está aguardando a manifestação do Filho de Deus. E qual manifestação é essa? É a manifestação de tudo que Jesus Cristo é. É amor, é cura, é salvação, é libertação, é transformação, é bem-aventuranças, é alegria no Espírito Santo de Deus. Nós temos acesso pela nossa mentalidade. Precisa quebrar essas cadeias na mentalidade. Nós fomos criados no Brasil com a mentalidade de escravo. Então, para eu conseguir uma coisa, eu tenho que me matar, tenho que dar chibatada, tenho que sofrer, tenho que carregar 100 toneladas de madeira. Mas para nós, como filhos de Deus, o Senhor concedeu para vivermos como filhos de Deus, não mais como escravos. Então essa mentalidade de escravidão, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu posso isso? Não, eu tenho que sofrer, eu vou ficar ajoelhando no milho por um dia todo, eu vou ficar sem comer. Essa é uma outra história. Jejum não é para sacrifício de Deus. Ai, Senhor, estou fazendo um jejum aqui, olha para a minha vida, fiquei 24 horas sem comer, Senhor Jesus. Esse não é o jejum da nova aliança. O jejum da nova aliança é para que o teu espírito sobressaia a tua carne, para que a presença do Senhor seja acrescentada, de uma forma, manifestada de uma forma maior, porque o Senhor, a palavra do Senhor fala no Evangelho de João, aquele que crê em mim, fontes de água viva fluirão do seu ventre. Então nós precisamos, quando fazemos jejum, na nova aliança, através de Cristo Jesus, nós temos a liberdade para estarmos na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, para que os nossos poços sejam desentulhados.
voltando aqui, a ardente expectação, a criatura de Deus aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós somos agentes de Deus nessa terra, somos embaixadores de Cristo nessa terra. Tomando aquele exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, dentro da embaixada, as leis que regem dentro da embaixada são as leis dos Estados Unidos. Muitas vezes, até o alimento vem do próprio Estados Unidos, a água vem do próprio Estados Unidos, para aqueles da embaixada dos Estados Unidos. Quando tem também Olimpíadas, futebol, né, você já ficou sabendo, veio a comissão do país tal, em outro país, eles levam lá a água deles, levam o cozinheiro deles, tem a alimentação deles, e nós somos embaixadores. Então, para nós, o que rege as nossas vidas é a lei da palavra de Deus, é a lei da liberdade, do espírito e de vida, da abundância que temos em Cristo Jesus. O alimento, a água, é a água vinda do trono de glória. A comida é a comida vinda do trono de glória para as nossas vidas. O que eu quero deixar gravado com a igreja e com aqueles que nos ouvem, que nós somos livres em Cristo para transbordar, crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Cresce, alcança a plenitude, e essa plenitude é estar na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus diariamente, orando, clamando pela presença do Senhor de uma forma maravilhosa, para que não viva mais eu, mas Cristo viva em mim. Quando a igreja de Cristo, isso vai ficar gravado, vai lá para o YouTube, então quero declarar, quando a igreja de Cristo, no Brasil, no mundo, assumir a sua postura de embaixadores de Deus, embaixadores do reino, haverá essa transformação. Mas isso vai ser para quando? Daqui 20 anos? Não, começa hoje, nesse tempo de quarentena, quando todos estão recolhidos. É um tempo que o Senhor usou desse tempo para nós estarmos sendo fortalecidos na fé e no seu poder. Assim sejamos nós, que aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem, sejam abençoados, haja transformação. Se há algum questionamento na tua vida, que tem sido peso na tua vida, coloca diante do Senhor. Senhor, essa é a justiça do Senhor. Colossenses 2,14 diz que aquela cédula de morte que era contra as nossas vidas foi cravada na cruz do Calvário. E junto com a morte foi levado todo o pecado e todas as dificuldades. Se algo tem te atormentado, tem sido peso na tua vida, e você olha para você, não aguento mais, não sei o que fazer, se dobre o seu joelho, confesse diante do Pai: Senhor, confesso como justiça de Deus, eu quero cravar na cruz do Calvário essa enfermidade, eu quero cravar na cruz do Calvário essa dificuldade, quero cravar na cruz do Calvário essa situação, porque eu sou filho de Deus, eu quero viver. Não é mandar em Deus, não é determinar nada, é você se posicionar diante do Senhor como filho. Vou dar mais um exemplo. Imagine você como pai de família, como mãe de família, você fez a compra e coloca lá a comida na sua geladeira, e aí a comida da sua geladeira é para você e para os seus filhos. E aí seu filho fica lá: mãe, pai, então você comprou lá um iogurte. E aí seu filho: mãe, pai, queria tanto um iogurte. Filho, aí você diz: filho, eu comprei iogurte, está na geladeira, é seu. Vai, abre a geladeira e come. Você tem a liberdade de filho. Então tudo aquilo que se refere do nosso Pai do céu para as nossas vidas, no amor, não é, volta a falar, não é soberba, não é outra coisa, mas é direito nosso. Foi nos concedido, foi nos dado o poder, o privilégio de andarmos como filho de Deus nessa terra. E respondendo aquelas 5 perguntas, e para isso fosse chamados, para ser filhos de Deus e para manifestar a glória do Pai nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que todos sejam abençoados, a igreja de Cristo seja abençoada, os filhos de Deus sejam abençoados,
transformados, renovados, e ande nessa terra como vencedores, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém?